Olá, querido irmão. Uma boa noite, Deus abençoe a você, toda a sua família, toda a sua casa. E a você também, amigo que está aí sintonizado no nosso canal do YouTube aqui da nossa igreja. É uma grande satisfação podermos continuarmos a falar do Evangelho, da pregação, das boas novas de salvação. Nós iniciamos as primeiras reflexões baseado no texto de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. E intitulamos como uma série conectado ao reino, conectados ao reino. E nesses primeiros assim, episódios nós falamos aí sobre vários assuntos, vários temas sobre o reino de Deus, sobre os princípios e valores baseado exatamente no Sermão do Monte. E nós estaremos continuando essa série. Queremos agradecer aos irmãos por estarem sintonizados, por estarem assim participando dessas reflexões e também das lives. Nós temos sempre 3 episódios e no quarto a gente tem uma live quando recebemos perguntas e aí a gente traz respostas aprofundando-se mais no texto da palavra de Deus, naquela reflexão que foi feita, assim contribuindo para a nossa edificação mútua, para o nosso crescimento do conhecimento da palavra de Deus, edificando a nossa vida. Porque o próprio Jesus disse, quando ele ainda não tinha levado ao céu, assento ao céu, ele vai dizer, quando ele ora ao Pai pedindo por seus discípulos, lá em João capítulo 17, e precisamente no versículo 17, Jesus disse, orando ao Pai, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, não há santificação, não há crescimento nosso sem a meditação, o aprendizado da palavra, o mergulhar nessa palavra de Deus, pois ela gera em nós santidade, gera em nós, nos corrige, traz para nós uma visão muito mais ampla do reino de Deus. Portanto, quero continuar assim incentivá-lo a participar. Agora nós vamos ter os próximos episódio que nós chamamos aí, nós chamamos da série, e depois da série a gente tem aí a temporada, e essa 4ª e 5ª temporada nós estaremos falando sobre salvação e graça. Um tema, um assunto muito importante para nós. Precisamos compreender mais sobre essa salvação, sobre essa graça do Senhor, que o Senhor nos nos ofereceu, essa salvação por meio da sua graça como um presente do próprio Deus para nós. E nessas 2 temporadas nós teremos cada uma 3 episódios, e sempre no quarto é a nossa live. E aí você tem a oportunidade de fazer perguntas, enviando para nós durante aquelas reflexões. Vocês podem encaminhar para que a gente na live a gente possa ali responder as perguntas quando às vezes há dúvida ou querer mais informação a respeito desse assunto. Então, portanto, agradecemos aos irmãos e a você, meu amigo, também que tem assim participado. O nosso desejo é que essa palavra alcance o seu coração também, para que você compreenda mais sobre o plano de Deus, o projeto de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, nesse momento eu quero introduzir sobre salvação e graça, mas quero enfatizar
a introdução hoje sobre a salvação. O Evangelho, um dos temas principais, ou o tema principal do Evangelho, é a salvação. Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 1, versículo 16, ele diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. O que Paulo está dizendo é que ele não se envergonhava do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Então nós fomos salvos, e nessa salvação, aqueles que foram alcançados por essa salvação se tornam seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, e o próprio Mestre, ele recomendou, ele deu uma ordem, um imperativo, dizendo que vocês vão e preguem esse Evangelho em todos os lugares, a todas as pessoas, e vocês batizem essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês ensinem a guardar o que eu vos tenho ensinado. Então, a cada um de nós é dado essa responsabilidade de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, que é a salvação de Deus para todo aquele que nele crê. Evangelho, esse termo é boas novas. Então, portanto, é o tema principal aqui do Novo Testamento, embora que Jesus veio para restaurar o seu reino, tá? Aí eu digo que é o tema central tanto do Velho como do Novo Testamento, é o reino de Deus, mas aqui a ênfase do Novo Testamento é exatamente a pregação, a salvação para todas as pessoas, ok? Mas a pergunta que alguém pode fazer é: mas salvo de quê? Salvar o homem de quê? Então essa pergunta é uma pergunta interessante, né? Também as próprias Escrituras vai dizer lá, aqui também em Romanos, no capítulo 5, versículo 23, capítulo 3, versículo 23, diz assim: o salário do pecado é a morte. Ou, primeiro, 3, 23, ele diz: todos pecaram. Todos pecaram. Então, a continuação desse texto é: e por isso estão destituídos, separados da glória de Deus. Então, o pecado separa o homem de Deus. Bom, salvar o homem de quê? Do pecado. Quando lemos aqui também, no capítulo 5 de Romanos, vamos encontrar, a partir do versículo 19, que diz assim, muito interessante para compreender salvar de quê. Então, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Versículo 21, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, esse texto vai dizer: assim como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, refere-se a Adão. Nesse mesmo texto vai dizer o seguinte: o primeiro Adão pecou, e toda a raça humana também. Mas o segundo Adão não, ele perfeito. E esse segundo Adão, aqui no texto de Romanos 5, refere-se a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, salvar o homem de quê? Salvar o homem da condenação do pecado. E para a gente falar de salvação, precisamos falar também da queda do homem. Desde lá, o primeiro casal, Adão e Eva. E para falar também de queda, a gente vai ter que explicar quais foram as consequências dessa queda. E
também apresentar o projeto de Deus, o plano de Deus para restaurar este homem. Ou a gente pode dizer restaurar a humanidade, né? Restaurar as gerações. E aí entra exatamente a figura de Jesus Cristo, que já é uma promessa profética lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, quando há a promessa de que da mulher, a mulher esmagaria a cabeça da serpente. Por isso, em Israel, todo o casal, toda mulher, ela esperava, né, um filho, homem, aí talvez aguardando que fosse esse o Salvador, tá? Na história, a gente vê alguns tipos de Salvador, alguns tipos que representou lá a figura de Cristo, como José do Egito, né, que salvou a sua família da fome, levando para o Egito, e aí que aponta exatamente para Jesus Cristo, né? A gente vê também a morte do cordeiro lá no Egito, quando o povo de Israel é liberto. Esse cordeiro, ele é morto, o seu sangue é aspergido sobre as janelas, as portas, as ombreiras da porta, e onde a morte chegasse, a casa que a morte chegasse, se tivesse aquele sangue, então ali a morte não entraria. E isso foi para toda a nação de Israel. Ali também apontava para a salvação de Deus em Jesus Cristo, que João vai chamá-lo de o Cordeiro de Deus. Então, para fechar e para resumir essa nossa introdução de salvação e graça, vamos estar falando, portanto, da queda do homem, né? As consequências dessa queda do homem para toda a humanidade, aí o plano de Deus, a salvação em Jesus Cristo, tá? E o desenvolvimento dessa salvação. Aqueles que são salvos, eles continuarão aqui até a volta de Jesus ou até a sua própria morte, a morte de cada um, para a ressurreição eterna. Mas nesse tempo em que a pessoa recebe a Jesus, mas automaticamente ela é salva por ele, nesse tempo até a sua morte ou a vinda de Jesus, o arrebatamento, se aquele que foi salvo estará vivo na época de Jesus. Então esse tempo, essa salvação é desenvolvida, né? É desenvolvida por meio da própria presença do Espírito Santo de Deus, da sua palavra, né, que nos santifica, e também o próprio Espírito de Deus que nos mostra, né, e que nos transforma dia após dia para realizar aqui na terra aquilo que é plano de Deus, que é a vontade de Deus, que é a pregação do Evangelho, mas também viver de conformidade os valores e os princípios desse reino já aqui. Então isso que eu chamo de o desenvolvimento da salvação aqui. Não que a gente desenvolva a salvação para ser salvo. Essa salvação que é desenvolvida é para todo aquele que já é salvo. Então falaremos também sobre isso. E também falaremos dessa graça de Deus, desse presente de Deus. Também falaremos sobre a suficiência de Jesus Cristo. E encerrando esse nosso momento aqui, quero ler dois textos. O primeiro texto é em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que fala aí sobre Jesus Cristo, né? A pessoa do Senhor Jesus. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 12, diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E esse nome que se refere aqui é Jesus. Quando você lê o capítulo 4 todo, no versículo 11, você vai observar: esse Jesus é a pedra rejeitada por vós,
os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E aí ele vai dizer, e nenhum outro há salvação. Então refere-se a Jesus. Então Jesus é autossuficiente, a salvação é por causa de Jesus, é por meio de Jesus. E no capítulo 2, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, muito interessante a gente também observar nessa introdução. Claro que a gente vai estar falando, querido irmão e meu amigo, mais detalhadamente sobre vários aspectos da queda e também da salvação e graça do Senhor, mas esse texto é um texto que revela exatamente a salvação pela graça. Versículo 8 do capítulo 2 de Efésios vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 diz: não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, né? Para que ninguém fique vaidoso. Então, a salvação, que é as boas novas, é um dom de Deus, é graça de Deus. Por isso que é por meio da graça que somos salvos, por meio da fé. A fé que nos faz crer, né? E nos leva também a confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Então, Deus abençoe aí a você, a sua casa, esteja aí lembrando a todos da sua casa, lembrando também a amigos, enviando esses links das reflexões para que outros sejam alcançados. Viu? Deus abençoe. Então, aí os próximos episódios, os irmãos terão no mesmo horário, da quinta-feira, às 20 horas. Um forte abraço e Deus abençoe a você e todos os seus. Amém.